Olá a todos, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós vamos aqui abrir um bate-papo sobre A Dama da Noite, texto do Caio Fernando Abreu, direção do Kiko Riser, que está aqui com a gente. A gente trouxe aqui, na verdade, Lavínia Panunzio, atriz, e João Neme, que é professor universitário, trata da questão de gênero, mora em Nova York, trabalha lá, para a gente conversar sobre algumas questões relacionadas à montagem da Dama da Noite, que nós estreamos em 2016. Só quero pontuar rapidamente, então, a história do espetáculo. Antes disso, agradecer muitíssimo a Lavínia pela presença, ao João também, dizer que é um prazer enorme poder ouvi-los a respeito do trabalho e também de tudo que atravessa o trabalho, essas questões que hoje, né, o teatro está atravessando com a pandemia. Agradecer também a Mário de Andrade, que nos convidou para fazer o espetáculo nesse formato. Nós faríamos uma temporada lá durante o mês de maio, a pandemia nos proibiu, então agora nós fizemos esse novo formato e assim está sendo exibido. Olha, o espetáculo a gente estreou em 2016, foi criado para acontecer em bar, né? Nós estreamos num bar da Rua Augusta, e na época foi uma questão para mim, porque quando a gente pensou em fazer, eu lembrava muito da montagem do Gilberto Gavronski, que 20 anos antes tinha feito, na década de 90, esse texto e ficou conhecidíssimo, marcadíssimo, assim, né? O texto tem uma questão muito peculiar, porque ele é um texto feito como uma mulher falando no feminino, e o Gilberto fez uma travesti na época, né? E aí a montagem ganhou uma dimensão enorme e tal. Foi uma grande sacada do Gilberto na época, porque ele, inclusive o Caio Fernando Abreu, ele dedica esse texto a uma amiga dele, Márcia Denser, que diz que não entende porque o texto é dedicado a ela e tal, porque ela acha que, na verdade, aquele personagem, aquela personagem fala no feminino, mas na verdade é muito masculino, entendeu? Então ela não se reconhecia ali, né? E aí, quando surgiu a oportunidade de montar, em 2016, eu falei, olha, como é que eu vou fazer uma coisa que já foi feita tão bem, né? Do tipo, foi até uma questão assim, de ligar para os amigos e querer entender se era legal ou não remontar e tal. E aí tem aquela história de que os clássicos sempre podem ser revistos, né? Então, o que acontece é que eu conversei com o Kiko e falei assim, acho que se a gente achar um bom motivo para montar, a gente pode fazer. E aí nós chegamos numa questão que era fazer a dama, como vocês viram, vestido no masculino, assim, né, aparentemente no masculino, falando no feminino, para poder brincar justamente com a fluidez de gênero. Porque nesse momento, no momento 2016, agora 2020, a gente considerou que essa questão, que é muito forte no texto, seria muito bem-vinda, né, para uma remontagem, para a gente rever o texto, né? Numa ideia um pouco de que em algum momento o espectador possa falar, peraí, mas é uma mulher? Não, mas é um homem. Mas entende essa confusão que, na verdade, não precisa de uma definição porque é humano, né? Isso é uma coisa. E a outra coisa foi a ideia de fazer, não no teatro, mas aí levar para um bar, e um bar do Baixo Augusta, que era, agora não existe mais, o antigo Caos, que era também um antiquário, e a gente, a ideia era causar, né? Era meio que uma intervenção no bar, assim, embora isso não necessariamente tenha acontecido, porque as pessoas iam para ver a peça, entende? Então, foi nesse formato no bar, mas a gente fez uma temporada bacana, longa até lá, de 2 meses, depois 2 meses em outro bar, e aí depois disso o espetáculo ganhou um formato que no teatro, né? Porque começamos a receber convites para fazer alguns teatros. O Teatro da Mário foi um deles, onde nós fizemos uma sessão em 2016, e até contando com um piano de cauda lindo que tem no auditório da Mário, a gente fez uma versão piano bar, que era um pianista ao vivo fazendo a trilha, o Rogério Rochelitz, né? Um bar, mesas no palco, onde a gente pôs plateia e servimos vinho, e também a plateia se estendia, o público também ocupava a plateia, né? Então,
E aí, esse formato de teatro, a gente viajou. A gente fez Porto Alegre, fizemos o ABC, aqui em São Paulo. Fiz uma apresentação em Portugal, num café-teatro ligado à literatura, e foi também uma apresentação bastante bacana no sentido de falar com o público português, que tem essa dor enraizada, né? O Caio, no próprio texto, tem um momento que ele fala: queria eu ter entender um pouco dessa dor portuguesa, né? Para te aconchegar no meu, ter uma alma portuguesa para te aconchegar no meu seio e te poupar essas futuras dores dilaceradas. Então, tem essa coisa tem vários quadros também, né? A gente não tem tanto, porque, desculpa, vou fazer um breve, já que você está claro. falando sobre a trilha. Na versão original da peça, a gente tinha a trilha em tempo integral. A música ficava como uma música de ambiente do bar, e ela tinha um momento em que ela subia, que era a música do escândalo, onde nessa versão nova online ainda tem, é o único momento além do fechamento e do começo da peça que tem trilha. Mas a gente tinha uma trilha constante, e quando a gente começou a fazer no piano, também era uma trilha que acompanhava a peça inteira, e ela tinha diversos fados. Então, essa alma portuguesa estava presente sonoramente durante boa parte do espetáculo. Exatamente, exatamente. E era uma música ambiente do bar, era isso, assim, né? E aí os pianistas iam ajustando, assim, conforme eu trazia uma trilha deles, mas que dialogava com isso, ou mesmo as partituras dos próprios fados, assim. Então é isso, essa é a trajetória do espetáculo, e um pouco o porquê dele existir, assim, né? A gente na época eram 20 anos de morte do Caio Fernando Abreu. Agora, o ano que vem, já são 25 anos de morte do Caio Fernando Abreu, né? Kiko, o que mais? Tem alguma questão que eu esteja esquecendo? Não, ressaltando algo que você falou, eu acho muito legal pensar que a Biblioteca Mário de Andrade representou 2 pontos de virada na peça. Porque a gente está agora na terceira versão da peça, pode-se dizer, né? A gente fez a primeira versão, a original, que foi pensada especificamente para o Caos, mas para bares, né? Que a gente adaptou para diversos outros bares, que tem um dado concreto muito interessante, que é o realismo do ambiente, né? É um conto, portanto uma peça, né? Um texto que se passa no bar, numa situação em que essa dama está inserida no meio de diversas pessoas, apesar de estar completamente solitária, estabelece uma interlocução com esse boy, a quem ela se dirige durante todo o texto, né? Então a gente já tinha a gente se inseria num cenário que já estava dado pelo próprio espaço, né? Pelo próprio estabelecimento. Depois, graças a Mário de Andrade, a Mário foi a nossa primeira apresentação num teatro. A primeira vez que a gente teve que pensar em como fazer uma outra luz, um desenho de luz teatral mesmo, um cenário, né? A gente levou o bar para o palco, montou mesas, colocou parte do público no palco, então inaugurou uma nova versão mesmo da peça, com um cenário não mais realista no qual a gente teria, mas um cenário construído para emular um bar, e inclusive a coisa do piano, como você disse, né? A Mário de Andrade tem esse piano de cauda que fica no palco, que é lindo, e que ele não pode sair do palco. Então, ou você absorve o piano no espetáculo, ou ele te engole. A gente absorveu e descobriu que era muito legal ter trilha ao vivo, até porque realmente a gente já tinha, como eu disse desde o início, essa trilha que ficava constante como uma música ambiente, formada por alguns boleros, fados, enfim, música brega, digamos, né? Alguns diriam. Mas a boa música brega, né? E a gente ganhou uma outra cara com o piano, que é uma coisa que a gente foi levando para outras apresentações, como você disse, André, que ficou. E agora a Mário nos faz inaugurar uma terceira fase, que é essa fase online, né? Que é uma outra coisa que a gente está descobrindo o que é, né? Que não é nem teatro exatamente, não é cinema, não é, né, não é a linguagem de YouTube, é um teatro, eu chamo de teatro pandêmico, né? Não sei se É uma sobreviverá. nova mídia, né? É uma nova mídia. Eu não sei se Está sobreviverá. todo mundo querendo dar um nome para esse acontecimento, né? Se é um audiovisual ao vivo, se tem uns que dizem que não é teatro, tem uns que dizem que é o teatro de agora, tem um, né? Tem Possível, né? o teatro possível, seja, não importa, né?
Que diferença que faz o nome que tem? Isso que está acontecendo, né? Porque o importante é que esteja acontecendo alguma coisa, né? O nome que isso vai ter, a gente vai saber no final, talvez, entendeu? Isso talvez definitivamente vire um formato, quem sabe, né? Mesmo quando a gente voltar para os palcos, para os espaços. E é um momento que eu acho que ficou muito claro, né? Assim, a gente passou por alguns anos de marginalização da atividade artística, né? E da profissão do artista. E agora eu espero que tenha ficado bastante claro durante a pandemia que a arte é fundamental, não se vive sem, né? Porque acho que mais do que nunca as pessoas consumiram produtos artísticos em diversas formas, diversas mídias, séries, filmes. Inclusive este, né? Inclusive, não ficaram só na Netflix e no A Globoplay. telinha, né? Eles viram essas coisas que a gente está fazendo das nossas casas também, né? Sim. Então, lembrem disso, tá? Para sempre. E é bom isso. Eu posso começar? Vocês estão falando muito, eu acho. Eu estou louca para falar. Tem um monte de coisa para falar. É muito bom que você fale, porque, inclusive, você foi convidada aqui, não só porque você é uma das maiores atrizes e diretoras do teatro, Olha, calma, Nação. mas porque você, assim como diversas outras pessoas, você fez uma experiência, não sei se foi uma só, se foi mais de uma, inclusive, conte, mas pelo menos teve uma que eu vi, que foi a Elizabeth Costello, né, que você fez a sua versão online da peça, e é bem diferente da nossa. Então, acho que é muito bom que você conte sobre a sua experiência. Bom, eu vou só pegar carona no trabalho de vocês, porque ele me levantou muitas questões sobre o texto, sobre a obra, sobre esse trabalho que a gente está fazendo, de fazer nas nossas casas e tal. E fiquei pensando assim, na validação mesmo disso. E agora vocês falando, abriu mais um monte de coisa. Então, essa coisa da imersão que vocês fizeram no palco, primeiro no Caos, né? Que já é um bar, que já é um lugar em si, que instaura o ambiente, né? Onde a coisa começa, pelo menos, né? Eu não sei se, eu não me lembro no conto aonde termina. E como eu estou com a peça mais fresca, se ela termina no quarto ou se no conto ela fica no bar. Ela vai embora até o final. Ela vai embora do bar. Inclusive, na primeira versão, quando a gente fazia no bar Caos, tinha uma coisa interessante, porque o Caos, ele era na Augusta e ele tinha uma parede de vidro que dava, né, na entrada, que dava para uma vitrine. Uma vitrine, exato. E aí o André pegava, a gente mandava mensagem, um carro parava exatamente na hora que ele estava saindo, ele entrava no carro, ia embora e não voltava para receber o público. As pessoas até ficavam um pouco aflitas em como lidar com essa ausência. Quase um happening, né? Provavelmente. Isso. Não aplaude. É uma intervenção mesmo, né? No bar, assim, que é o que ela faz, né? É o que ela faz, assim, é um pouco. E o André até marcava no Piolim, que é ali perto, né? Um restaurante que apoia muito a classe teatral, que a gente frequenta muito. O André marcava com as pessoas, de receber as pessoas, amigos e tal, no Piolim. Então, a gente avisava assim, olha, ele não volta, mas quem quiser, ele tá 2 quadras para baixo, né? Ali no Piolim, apareçam. E ele realmente não voltava, era um happening. Mas eu fiquei pensando o seguinte, vocês lá naquele palquinho, naquele auditório da Mari, né? Que é um auditório pequeno, uma sala linda, eu adoro aquela sala também. Mas vocês então colocaram mesas no palco, as pessoas bebiam ali, né? Assim, era uma possibilidade de recuperar o ambiente do conto. E o povo que estava fora, eles também, como é que eles estavam incluídos nesse ambiente que por si só já é uma premissa teatral, que está sobre o palco mesmo, né? Mas em que vocês estavam interagindo ali diretamente com eles, como é que a plateia vivia a experiência? Bebia também? Como é que é? Porque lá é alto o palco, né? Assim, é alto, Mas era, na verdade, uma relação de extensão do palco, assim, sabe? É como se fossem mesas, a relação que eu tenho com o espectador, porque ele é o interlocutor, né? Tem o boy é uma pessoa que eu pego da plateia, né? Então, isso também ia, vez ou outra, para alguém da plateia mesmo, entende? A única coisa é que não estavam bebendo, enfim, o cenário, o bar, estava mais no palco mesmo, né? Mas a relação era a mesma. Em qualquer peça que você tenha
um público na plateia e um público no palco, ou mesmo relações de proximidade diferentes, como no teatro oficina, em que você tem ali o primeiro andar que está um pouco integrado à peça e os outros andares que ficam acima, acho que acaba se estabelecendo, por mais que a peça tente incluir as pessoas, estabelece níveis um pouco diferentes de participação mesmo, né? Quem tá junto acaba interagindo, se integrando mais do que quem está na plateia, mas não deixa de ser, são duas experiências diferentes e igualmente válidas. Mas a gente teve muitas coisas muito interessantes. Eu lembro na Mário de Andrade, justamente foi a primeira vez que a gente fez no teatro e teve uma resposta muito interessante, porque na hora nessa versão online ele está fazendo sem microfone, mas as duas cenas que são na varanda eram feitas com microfone. E aí aquela hora que ele fala, você já chupou buceta de mulher? Ele jogava para uma pessoa e era um menino que falou assim, super empolgado, claro que já. E aí ele fez para um... Graças a Deus. Já chupou caralho de homem? E aí ele fez para um tiozinho, mas um tiozinho assim, o mais insuspeito de qualquer coisa, um tiozinho tímido, assim, introvertido, ensimesmado. Aí o tiozinho, já. Quase constrangido. E Ai, que abaixo, maravilha. né? O teatro veio abaixo com a resposta do senhorzinho ali, confessando já ter chupado um caralho de homem. Foi maravilhoso, foi excelente. Não, e eu estava falando isso tudo porque então tem a experiência de, porque assim mesmo o Caos, né, que é um espaço, que é um bar, que é onde se bebia e se comia e tinha essa já era um projeto estético, né, essa coisa do brechó, não sei se era um antiquário. Um antiquário. Então assim ele também já é um ambiente híbrido que não necessariamente é um ambiente do conto. Um teatro também é um lugar e vocês também não estavam exatamente preocupados em reproduzir o lugar. Não, nem um pouco. E aí, quando vai para dentro do apartamento, como é que fica para quem faz? Como é que é? Porque, assim, um apartamento sempre é um apartamento e ele tem as propriedades do dono do apartamento. E o dono do apartamento passa a figurar no ambiente da obra. Eu tenho assistido algumas lives, mas exatamente na de vocês isso ficou muito forte, porque assim, tem um personagem que, inclusive, quando ele fala do boy, ele se refere ao boy como um cara, quase, assim, vamos supor que a dama seja Dionísio e o boy seja Apolíneo. Uhum. E a gente está na casa de uma pessoa cujo modo de viver parece mais apolíneo do que dionisíaco. Então, isso dá um nó na cabeça da gente, assim. Eu não sei como é que vocês lidam com esse ambiente novo, que é o da casa, e o que a casa traz como linguagem também, né? Como foi isso para vocês? Eu que estou entrevistando agora. O que você quer falar? Posso falar. Então, Eu juro que eu vou responder, mas eu quero fazer um pequeno parênteses para retomar aquilo que a gente estava falando, que eu acabei de lembrar de uma coisa. Olha, falando sobre essa diferença de interação do público, né, quando se está no palco, quando se está na plateia e quando se está no bar. É muito louco porque por isso que foi tão interessante essa resposta, tanto do menino como do senhorzinho, quando eles responderam sobre você já chupou buceta de mulher, você já chupou caralho de homem. Ninguém nunca no bar tinha respondido. Eu lembrei disso agora. Você lembra, André? O André jogava, ele fazia no palquinho do Caos, jogava o microfone, assim, com o pedestal. E ninguém respondia. Aí ele mesmo fazia, que nem ele faz na versão online. É claro que não. Mas ninguém respondia. Não sei se porque no bar, forçosamente, você já está inserido mesmo no mesmo ambiente. E no teatro, o fato de ter posto, vocês são uma das seletas pessoas que estão no palco, separadas do resto da plateia. Não sei se as pessoas se sentiram chanceladas, autorizadas, estimuladas a interagir por estarem dentro daquele espaço, porque no bar está todo mundo junto, né? A gente está invadindo o espaço que já é das pessoas, que é o bar, né? Elas já estão ali, a gente está chegando. No teatro, quando quem está na plateia está na plateia, quem está no palco está no palco. Quando sobe-se ao palco, parece que eles estão entrando no nosso espaço, e isso legitima todo tipo de intervenção, né?
E aí, quando a gente vem para... Agora, sim, voltando à sua pergunta e respondendo, já fechando o parênteses que eu quis fazer, quando a gente vem para o apartamento, é uma outra história, né? Inclusive, o primeiro desafio, acho que foi uma questão dramatúrgica mesmo, de pensar como adaptar isso, porque não teria sentido fingir simplesmente atuar como se estivéssemos naquela realidade do bar. Então, eu fui colocando algumas quebras no texto, né? Já desde o começo, ele, na terceira frase, ele fala nesse bar cheio ou nessa casa vazia, quando inclusive abre-se. Com isso também já fui pensando no enquadramento junto, né? Um enquadramento que começa com uma brincadeira em que talvez possa ser um bar, né? Eu pego uma prateleira que é cheia de bebidas e ele, tal como talvez, não sei se passa por um bar ou não, mas pelo menos é uma coisa que poderia ser, né? E de repente abre-se quando ele fala ou numa casa vazia e o plano abre para mostrar realmente a realidade em que estamos. Isso até vale a pena dizer que assim esses projetos todos da prefeitura, né, pela Mário, pelas bibliotecas, casas de cultura, centros culturais, teatros da prefeitura, eles partem do pressuposto não só de uma peça feita com celular, tudo mais, mas em casa e não, por exemplo, sei lá, na piscina do seu prédio, mas feitas realmente na situação de confinamento, coladas à realidade que a gente está vivendo, estarmos trancados em casa. Então, eu fiz algumas quebras jogando com essa brincadeira de que sabemos o tempo inteiro que a gente está em casa. E eu achei que ganhou uma outra dimensão interessante, porque assim, ela, a Dama da Noite, ela está inserida num contexto social, né, num bar cheio, mas ela está absolutamente solitária. E aqui isso ganha um outro dado, que assim, a gente brinca com essa fusão da realidade com a ficção, porque ela está completamente solitária e está dialogando numa interlocução algo forçosa, né? Uma interlocução com uma câmera, com alguém que está do outro lado e brincando o tempo inteiro, falando para esse espectador ou espectadora, que não sabemos quem é, que pode ser múltiplos, pressupondo que haja alguém do outro lado assistindo, né? Mas é uma interlocução real, mas imaginada, no sentido de que não se sabe com quem se fala. Então, eu tentei absorver e lidar com isso, com essa completude do ambiente, não tentando fingir que não estava... A Lavínia tinha avisado que às 7 horas badalaria o sino da casa dela. Eu nem vou desligar o microfone, vou deixar rolar o som. Não, estava tão bom, faz parte. Não. Eu deixei assumir, vamos assumir o relógio. É exatamente isso disso que eu estou falando, assim, é absorver tudo isso, entendeu? Porque a gente está em casa, o sino toca, o badalo aí do teu relógio toca, a moto passa, o vizinho faz barulho. A gente tinha, inclusive, o meu cachorro, que não sei, ele fica muito discretinho, né? Ele é muito tranquilo, ele é muito pacífico. Então ele estava lá no fundo, ficou na dele, deitado no sofá. Não sei nem se todo mundo percebeu, mas a Lavínia, por exemplo, foi uma das primeiras coisas que ela comentou, assim, tinha um cachorro ali. Eu nem entendi o que era, Kiko. Você sabe que eu estava assistindo? Eu falei, que gato louco, porque ele ficou tão quieto lá no sofá, que eu falei, nossa, que gato peludo, que gato é esse? Ele é muito na dele. Mas tem uma questão... desculpa, quer terminar, Kiko? Desculpa. Não, pode falar, depois eu complemento. Até puxando o João, porque o João viu no bar, né? E viu agora online. Então, isso é muito interessante. Né? Acho que você não falou, mas o João participou. O João nos deu uma... Você falou isso? Exato. O João nos deu uma consultoria, uma assessoria teórica sobre gênero, enfim, foi fundamental. O João foi fundamental para investir nisso, desse gênero fluido, essa caracterização dentro da cultura de gênero masculina, porém se referindo assim no feminino, né, como é no conto. Foi a partir de um papo com ele que a gente decidiu tomar esse rumo mesmo. Mas, assim, é porque tem uma questão que eu também me pergunto, Lavínia, às vezes, né, porque ela fala que ela tem grana e tal, mas isso não quer dizer necessariamente que é um lugar, entre aspas, né, a casa dela, sei lá, gourmet. Às vezes, que grana que tem, né? Grana para bancar aquela noite ou é uma grana para... Entende? Tá chamando de apartamento de pobre, é isso? Não, eu não falei isso, não. Eu não falei isso. Não você. Não, mas eu tô falando de que... outro lugar.
Não, eu também acho que tem essa questão, se aquilo ali configuraria o espaço dela, né? Que talvez seja esse estranhamento que a Lavínia aponta, assim, e que por um momento dá um estranhamento também para fazer. Só que eu também acho que eu como ator aí, né, eu fiquei tão acostumado a fazer em tantos lugares, assim, sabe, tão diferentes, mesmo em Portugal foi num café-teatro muito charmoso, mas era um casarão antigo, assim, muito bonito, que eu achei que tinha tudo a ver, mas e a gente define estações e aí eu vou criando um sentido dentro daquilo, da lógica do texto e tal. Agora, é incrível porque enquanto cenografia, a gente nunca pensou nesse sentido de que se configura um cenário, né? Entende isso? São espaços, né? Eu acho que a gente sempre lidou com espaços, assim. E também tem isso, o espaço da casa agora, né? Essa casa que, no caso, era a casa do Kiko, que é o espaço pandêmico, assim, né? Eu vou entrar rapidinho só, Por favor. porque Claro. do espaço, porque a Dama da Noite, o conto, né, e a primeira montagem, ela é um personagem da rua, é um personagem da vida, onde tudo que acontece é dentro de um espaço público, né? Essa conversa, quando no conto ela aponta para falar aquelas meninas de cabelinho espetadinho, então toda a história é num espaço público e toda a nossa vida é basicamente num espaço de muita gente, né? Num espaço público. E a transição da pandemia, e quando a Lavínia falou da questão do espaço, né? Por exemplo, eu como professor, eu tive que abrir minha casa para os alunos, né? Que nos Estados Unidos é das grandes polêmicas, né? É do espaço privado e público, né? E de repente nós professores que temos essa figura pública dentro de sala de aula, a gente teve que abrir as nossas casas. Porque era a única maneira. E o meu apartamento é uma kitnet. Vocês não estão vendo, mas parece que é muita coisa, mas na verdade são só essas estantes e uma cama aqui do lado. E eu não tenho opção. Ou eu dou aula aqui, ou eu dou aula na cama. E aí, como que ocupa? Então, e aí a Dama da Noite, no caso, teve que abrir uma outra narrativa da Dama da Noite, que a questão, eu fiquei pensando muito quando o André falou na questão do dinheiro mesmo, né? Porque na verdade eu achei o apartamento bem chique, né? E aí eu falava assim, mas olha que interessante esse apartamento, que é um apartamento modernamente decorado, com uma decoração super moderna, tal. E eu fiquei pensando, seria a casa da Dama da Noite? Porque, na verdade, eu nunca tinha pensado no espaço privado da Dama da Noite, porque a história acaba na rua. E aí agora vocês tiveram que levar a gente para um outro nível, acho que não é nível a palavra, mas uma outra leitura desse espaço, que é repensar mesmo, e repensar de todo mundo, né? Porque os meus alunos estão repensando o meu espaço, né? Eu estou repensando o espaço dos alunos, porque a gente está o tempo inteiro olhando, né? A gente está participando dessas conversas, mas eu estou olhando a estante do André, estou tentando ver que livro que é, estou tentando ver ali atrás do Kiko se é CD ou se é livro, estou tentando ver quais são esses quadros atrás da Lavínia, e está todo mundo fazendo o tempo inteiro isso. Né? E isso é um outro... Porque quando você chega no teatro, você vê o cenário, e aquele é o cenário que você recebe como público. Eu falo como público. Né? É o cenário que eu recebo como público, mas da distância que tem do palco para o público, a gente tem uma outra relação. E dentro desse que você estava falando, desse teatro pandêmico, seja lá como que a gente for pensar, né? É outro espaço, né? Porque a Dama da Noite ia falando no vídeo, eu ficava olhando, eu queria olhar todo aquele espaço e ver onde que é que tá, que bairro que é essa Dama da Noite, né? Onde que ela tá em São Paulo, né? Porque tem a sacada, eu falo, mas que será que é esse bairro? Né? Onde será que a Dama... E são coisas que se colocam aí dentro da peça, que quando eu vi no bar, né? A Dama da Noite era só mais uma dessas figuras doidonas que entra no bar, sai gritando com todo mundo, e você toma seu drink, vê aquela maluca, e depois você continua. E agora não, né? Agora ela te jogou para dentro. Né? Não, e essa coisa de espaço, ela é muito louca, porque assim, não interessa. A história, ela é tão autossuficiente que realmente o lugar onde ela está importa pouquíssimo. Ela podia ter uma luz só no André o tempo inteiro, entendeu? Porque o universo que ela toca, essa personagem, é tão profundo que foda-se se tem uma garrafa.
um copo caído no chão, entendeu? Isso realmente não tem muita importância, mas é que como a gente está vendo em casa, e a casa é um dado, né? É isso que você falou, a gente foi olhar a casa, falei, nossa, é porque eu estou no iPad, é tudo pequeno, mas eu tenho muita curiosidade sobre os títulos, você falou certo. Né, assim, então, assim, e foi um detalhe. Josephine Baker. Ele... Durante... Conseguiu? Tentando ler. Esse preço aí. Mas que durante o semestre com as minhas aulas, eu comecei a mudar os livros de lugar com os alunos, sabe? Para ver quem percebia, quem não percebia. E eu tenho um livro aqui, que é um clássico feminista, que chama I Love Dick, que em inglês é a tradução literal de Eu Adoro Pinto. Mas, na verdade, Dick é o nome da pessoa, né? E esse livro causou várias elucubrações com meus alunos, né? Do tipo, né? Será que ele está provocando a gente? Não está provocando? Qual é essa história? E então eu ia mudando as estantes porque era parte da minha aula. Era impossível dar aula porque é o único espaço que eu tenho na minha casa que eu consigo sentar numa mesa e fazer isso, né? Sem ser na minha cama, que é onde os alunos, a grande maioria das vezes, assistem às aulas. Mas isso é um detalhe, assim, é uma observação minha de uma espectadora que também está dentro de casa assistindo uma obra cheia de informação, onde o espaço realmente não interessa. Porque a narrativa, ela flui... É muito interessante essa sua colocação e eu acho muito interessante pensar nisso quando a gente bota em contraposição a sua versão online da Elizabeth Costello e a Dama da Noite. Depois até quero que você fale mais, porque a tua Costello, você foi por outro caminho, você tentou reproduzir ao máximo o que era no teatro. Então você tinha um cenário bastante simples, né, que é uma cadeira, um tapete vermelho e mais uns duas ou três gravador de bolo. O gravador e tal. Então você reproduziu esse cenário, você tentou inclusive reproduzir tanto quanto possível alguns movimentos de luz, aquela luz fria que vinha quando você fazia no de trás da janela, né, que tal você tentou reproduzir, inclusive as entradas e saídas de cena você também fez, você usou sua porta como se fosse a coxia. Então você fez o mais colado possível ao que era o teu espetáculo no teatro. Aqui a gente fez o oposto, até porque seria surreal tentar reproduzir um bar aqui, tentar falsear um bar. Então eu fui pela via oposta, vou assumir a casa mesmo e lidar com ela e ocupá-la, né? Tanto que essa coisa de a gente usa quase todos os espaços da casa. A gente não usou esse escritório aqui, a gente não usou a área de serviço e o banheiro do meio, mas o resto, o quarto, o banheiro da suíte, a sala inteira, a varanda, a cozinha, a gente usou tudo, tanto quanto possível. E eu pensei sobre isso antes, né? Assim, como é que é essa casa para a Dama da Noite, né? Porque mesmo que eu morasse num apartamento porque eu acho que a Dama da Noite poderia morar aqui. Engraçado, ela tem algo de dionisíaco, mas eu acho que ela poderia morar nesse apartamento tal qual ele é. Acho que seria uma possibilidade. Agora, se eu tivesse um apartamento, vamos supor, não sei, algo muito requintado, antigo, que não combinasse com ela, ainda assim, eu teria que lidar com essa realidade, né? Eu não ia redecorar o apartamento para peça. Mas não tem nada a ver com isso. Eu vou te contar o detalhe que me chamou mais atenção. Que você tem, então, agora que eu sei que é a sua casa, você tem um estojo dos controles. Sim. Quando ele estava sentado e eu vi esse objeto, eu falei, nossa, essa casa... Ela não está em casa, não é isso, entendeu? Mas a casa está na peça. Né? E ela fala muito mal da vida dele. E, de repente, ela senta no sofá e atrás está um estojo com assim, uma coisa organizadamente posta no cotidiano do dono daquela casa. E tá vendo? É um detalhe, gente, é uma bobagem. Mas como tudo é linguagem, e a gente está no caminho da linguagem, né? Assim, o audiovisual, isso faz isso, né? Bota coisas diante de nós que a gente não perguntou, né? Por que elas estão ali. E, de fato, elas não são o cenário da obra. Mas elas estão. E elas criam significado na cabeça da gente. Eu estou aqui sozinha também. Não tem nenhuma pessoa aqui para falar, gente, você viu o negócio ali? O que você acha daqui? Não tem.
Sou eu pensando, vendo, ouvindo e deglutindo a coisa toda, né? Mas são interpretações muito distintas, né? Eu acho, por exemplo, que ela poderia ter o estojinho. O que eu acho, talvez, para mim, é muito pessoal. Para mim, o que mais destoa é o cachorro. A Dama da Noite teria um gato. Ah, claro, cachorro. Imagina, cachorro é um bônus. Mas é muito pessoal isso. Mas é uma questão, assim, é isso. Nós estamos dentro de casa. Nossa casa é o nosso lugar. O lugar, no meu caso, eu quis porque, assim, na minha peça, eu não tenho muita coisa onde me agarrar. E eu não tenho uma conversa linearmente, assim, não tenho um diálogo. Eu tenho um monte de, assim, eu elocubro. Se eu não tivesse os elementos da minha peça aqui, a minha sorte é que o cenário está na minha casa, está guardado. Então, quando a gente recebeu o convite para fazer no Sesc, eu falei, nossa, graças a Deus eu tenho alguma coisa da minha peça aqui. Então, eu dispus, porque senão, gente, eu ia fazer um outro negócio e eu não ia ter nada para oferecer para o espectador. Porque eu ia me fuder se eu não tivesse me agarrado nas coisas concretas da minha peça. Então, ainda bem que estava, consegui botar Então, ficou um pouco de cada coisa. O meu tapete é muito maior, assim, tudo é diferente, mas ainda bem que tinha aquilo, porque senão a minha peça ia ficar... Eu não sei o que você achou, Kiko, mas assim, ela não é uma peça fácil, mas ela seria impossível. Eu ia ter 0 de audiência, eu acho. Mas a tua peça, Não ia ter comunicação nenhuma. Que mais reproduziu, mais fielmente reproduziu o que era feito no teatro, de todas as que eu vi. Porque eu vi algumas que ficavam no meio do caminho, que tentavam reproduzir o que era no teatro no sentido de marcas até do ator, até a interpretação, porque aqui também houve, acho que o André pode falar, que é legal, uma diminuição do registro, né? Assim, o registro era interpretativo. Era um pouco mais para o bar, né, para o teatro. E aqui é uma coisa com a câmera, né, a diferença entre teatro e cinema, entre teatro e TV, enfim. A gente mudou todos os diapasões. Então teve gente que eu vi assim, ligou a câmera, fez com a câmera parada e saiu fazendo a peça como ela era, só que sem cenário, sem luz, e aí virou um desastre, porque fica uma coisa completamente no meio do caminho, né? Você não fica nem lá nem cá. Você teve o esforço, ao menos, de fazer tudo, a luz, a trilha, o cenário. Então, você realmente fez uma coisa bem composta. Mas foi aqui as que tem... Porque os outros, todos que foram para o caminho de fazer a peça sem adaptar exatamente, sem repensar para a linguagem, foram pelo caminho muito qualquer nota, pelo menos as que eu vi muita coisa, muito frágeis de só ligar a câmera e sair fazendo. E houve outras que tentaram fazer adaptações em maior ou em menor grau. Da Mariana Lima, que eu achei muito legal, ela brincou com projeções, ela misturou coisas da peça com coisas da casa, e foi a Yara, a Cláudia Missura. Ela ficou no meio do caminho, mas no meio do caminho escolhido, não no meio do caminho porque ficou preguiçoso. Ela escolheu um híbrido das duas coisas e foi até o fundo nesse caminho do meio. Enfim, teve diversas coisas, mas a tua foi a mais fiel de todas. E é legal esse diálogo. E da minha peça eu tinha alguma interlocução com a minha plateia, lá dentro da situação do espetáculo. Então, quando a gente entendeu que a gente não ia fazer a peça, mas que eu poderia manter a interlocução com esse objeto, no meu caso era uma câmera mesmo, num tripé, não era o celular, porque o Sesc ele guarnece a gente de um equipamento muito bom. Mas foi maravilhoso, porque assim, eu falei, bom, eu vou fazer uma experiência com a minha peça em relação a isso aqui, né? Tampei agora a câmera, mas nem sei onde está a câmera, está aqui. Mas com quem está me vendo. Então, quem está me vendo vem e eu posso ir numa direção que é imaterial, mas é concreta. Eu sei que lá atrás tem. Aí no mundo tem gente. E que se não assistir na hora e ficar no ar depois, lá ficar no YouTube, vai ver qualquer hora, um dia na vida, entendeu? Isso é uma maravilha de pensar. E eu vou voltar para perto de vocês, que tem uma coisa muito bacana que você falou aí quando o Gavronski fez. Ele estava travestido ou a personagem dele era travesti?
Como que era isso? Como é Estava que era fazendo uma isso? mulher ou se ele estava fazendo uma travesti? É essa a pergunta? Isso, essa é a pergunta. Ele estava fazendo uma travesti, assim, pelos todos os registros que eu vi. A gente não viu a montagem, né? Ah, Eu vi uma tá. leitura dele, inclusive uma semana que foi em homenagem ao Caio em 2016, celebrando, acho que não é uma boa palavra, mas relembrando os 20 anos da morte do Caio, que eu participei com outra peça que eu dirigi, a partir de Contos do Caio, com Amarelo Distante, que eu também fiz uma versão online, que foi outra história, bem distinta da Dama. E eu vi essa leitura que o Gavronski fez, mas era uma leitura. Mas por tudo que eu li e que eu vi a respeito, ele fazia uma travesti mesmo. E eu acho que é muito curioso essa questão do gênero, porque eu não sei exatamente como que esse conto era lido pré-Gavronski. O Gavronski, a partir da montagem dele, mudou muito a leitura do conto, né? Existem vários índices, eu acho que o João deve falar sobre isso, que levam a isso. A própria Márcia Dencer, a quem o conto é dedicado, como o André mencionou, ela não se identifica ali porque ela acha que essa personagem tem algo de masculino. E tem vários elementos ali realmente que levam a duvidar de que seja uma mulher cisgênero, apesar de que, em tese, é uma mulher cisgênero falando, mas Eu achei super feminina a personagem. olha Achei aqui. uma mulher, eu entendo. Eu pensei, sabe aonde que eu fui parar, gente? Na Jane Morrow fazendo Querelle. Uau! Uau! Para mim, essa mulher é aquela mulher. Aham, É assim, aham. eu fui direto para Jane Morrow. O tempo inteiro a Jane Morrow colou aqui, sabe? Uhum. E eu fiquei vendo você fazendo, e assim, e é lindo, porque tem a questão do gênero, ele não está só no fato de que você é homem, que estava vestido como um homem, assim, né? E tá certo, é bonito isso, porque é um ator fazendo. Uma personagem que para mim parece uma mulher, sim, eu não tenho nenhuma dúvida, porque assim, ela é uma mulher muito profunda, ela toca a morte, gente. Ela toca o amor e a morte o tempo inteiro, é disso que ela fala. Eros e Numa Tânatos. época em que morria-se, é linda, ela fala umas frases assim, quando eu até anotei assim, quando se misturava coxa e alma, ela, né, o sexo era uma coisa que envolvia muita coisa, não era só o corpo, né? E ela está atrás disso, dessa experiência plena, que seja numa trepada no bar no banheiro do bar, entendeu? E que Não ela sabe que interessa. não se consegue, né? Porque ela diz, sexo é só imaginação, é na sua cabeça. Você sempre quer É, mais, porque você nunca alcança o que você projetou, é. não é o outro, né? Mas ela E essa alcançou alguma mentira. coisa, porque ela tem isso, ela fala disso Tem, como quem tem. sabe do que ela está falando. E da É. merda que é viver uns anos em que as pessoas não podiam mais correr riscos desse tipo, Então, mas envolvimentos dessa ordem. esse é um Não, dos e só para fatores dizer, que levam à dúvida, porque eu acho que existem duas coisas, e eu quero muito, depois que o João fale sobre isso, eu acho que tem dois fatores que levam a essa dúvida da questão do gênero. Um é a própria linguagem, né? Ela usa termos muito do universo gay, termos queer e tal, especialmente da época, né? Hoje se popularizaram um pouco mais, mas que na época eram bem restritos a esse gueto, né? Que também hoje, felizmente, não exatamente, é mais realmente um gueto. E a questão da AIDS, porque era uma época em que ainda se tinha essa noção de grupos, essa ideia de grupos de risco, e em que, como diz o João, a comunidade LGBTQI+, na época chamada GLS, né, existia uma soropositividade social, né, em que toda essa comunidade era vista como potencialmente infectada. E numa época em que a AIDS era uma sentença de morte. Essa foi a primeira questão. Isso é uma outra coisa, eu vou falar rapidinho, porque aí depois acho que o João pode completar, mas pegando um pouco sobre o texto passou por duas adaptações. Né? Uma agora, claro, para inserir nesse contexto da casa, e também uma brincadeirinha que eu coloquei de o outro vírus, porque tudo que ela fala da AIDS, como esse pavor do vírus, hoje ganha uma outra camada quando a gente está com cento e tantas mil mortes por conta do coronavírus e vivendo essa situação de isolamento por conta disso e diversas questões políticos, sociais, econômicas,
em razão disso. Mas a primeira adaptação já tinha sido feita, eu tentei manter o conto quase que integral, assim, quase que intocado no espetáculo, na primeira versão do espetáculo, mas eu atualizei a questão da AIDS, porque não fazia mais sentido em 2016 falar da AIDS naquele momento como uma sentença de morte. Então ela se refere na peça a AIDS como um pavor, um pânico já um pouco passado, que ela viveu e esse boy não viveu tanto, que é diferente do conto, né, em que a AIDS estava em plena ebulição. Mas acho que o João vai ter bem mais a contribuir a respeito disso. Tá. Não, quando o André me procurou para conversar lá em 2016, foi uma sincronicidade, porque eu estava justamente escrevendo sobre o Caio Fernando Abreu e sobre o livro em si, né? E sobre os dragões. E eu também não assisti a montagem, a primeira montagem do Gilberto Gavronski. Eu nunca sei pronunciar o nome dele. Às vezes eu falo meio americanizado com os meus alunos os nomes. E Gavronski. Desculpa se ele ouvir isso. Mas, e na verdade, eu acho que o texto do Caio, a montagem dele, depois a montagem de vocês, refletem os momentos, né? Os momentos em que são produzidos. E durante fazendo essa pesquisa, eu achei uma carta do Caio Fernando Abreu, uma carta de 1992, talvez, em que ele escreve para um amigo quando ele está em Amsterdã, e ele, em Amsterdã, na carta, na verdade, o que ele conheceu um homem trans, em Amsterdã. E na carta, ele descreve o absurdo de conhecer aquela mulher que queria ser bicha. Esses são os termos que ele usa na carta, né? E assim, eu separei porque eu queria ler para vocês, né? E ele fala: arrumei um amigo holandês que me contou uma história a mais absurda que eu ouvi. Em Amsterdã, uma mulher conhecida dele, a vida inteira tinha a fantasia de ser uma bicha. Então, logo que atingiu a maioridade, tomou hormônios masculinos, fez ablação dos seios, retirou o útero, o ovário, todas aquelas coisas ginecológicas e implantou um pau de silicone. E virou bicha. Não travesti, mas bicha mesmo. Só transa com homem. Fiquei horas tentando entender. Então, isso é o Caio Fernando Abreu falando nos anos 90. Porque a questão das identidades de gênero, elas vão... Não é que elas vão surgindo, né? Mas a gente vai ganhando linguagem para conseguir entender as nossas identidades. E quando o Caio estava escrevendo, pouco se falava de homens trans. Você tinha o livro do João Nery, mas pouco se falava. A invisibilidade era muito grande. E na própria comunidade travesti, ou a linguagem que se usava com as travestis na época ainda era o masculino, ou chamando as travestis de homossexuais. Porque quando o Kiko falou do GLS, na verdade, GLS é posterior. Né? GLS é depois. GLS já é em 93, 94, quando aquela marca de roupa em São Paulo cria as famosas camisetas GLS, que a gente compara o G grande, ou o L grande, ou o S grande, né? Então, assim, essas questões identitárias, na época que o Caio está escrevendo os dragões, não se refletiu. Mas eu não quero dizer que essas pessoas não existissem. Mas é claro que sim, mas a gente ainda estava configurando a linguagem para lidar com isso, né? Então, assim, eu acho que a montagem, a primeira montagem, deixa muito claro que ele entende aquela montagem como uma mulher, uma travesti, né? A montagem, ele entende-se como uma mulher, como uma travesti. Quando eu li o livro e estava pensando, eu falava, não é necessariamente. Por quê? Porque eu já estou lendo dentro da nossa perspectiva de 2015, onde a gente está pensando identidades de gênero, orientação sexual, a gente está pensando de outras maneiras, né? E essa questão do feminino para a comunidade gay, para a comunidade masculina, de homens gays, sempre foi muito comum, né? O uso do feminino entre homens gays. Né, tanto em várias comunidades. Aqui também, na Europa, então, assim, várias línguas assumem essas questões de gênero dentro da comunidade. E quando a gente conversou, era justamente isso. O que eu achava mais fascinante da montagem era justamente isso. Era um homem,
né? Quantos de nós, né, André, aqui entre a gente já não usou o feminino para falar da gente, né? E como essa questão do feminino ainda é uma questão muito importante para a comunidade gay, porque a gente é uma comunidade muito misógina. Então, para o André, como ator, né, usar o feminino numa peça também é uma quebra de ruptura para nós, homens gays, que ainda somos muito misóginos. E a gente tem essa questão da misoginia, da homofobia internalizada. Então, é fascinante ver como esse texto, ainda que tenha sido escrito há mais de 30 anos atrás, ele vai refletir durante 30, 35 anos essas questões de... o Caio estava pensando numa mulher, né? Eu acho que é isso que é o mais fascinante da literatura, né? É um caso Capitu. Para nós, o mais importante do texto é que esse texto se reflete. Talvez daqui a 20 anos, né, um outro jovem ator vai repensar o texto dentro de outras características que a gente ainda não sabe, né? Como que a gente vai repensar as nossas... Quando eu tinha 18 anos, ou a gente era gay ou não era, não tinha... Né? Hoje em dia a gente está pensando em não binário, pessoas cis, pessoas trans, a gente está ganhando linguagem e eu acho que isso que é o mais fascinante da montagem, porque representa as nossas intenções. Eu acho que também o Kiko falou da questão da AIDS, do HIV, também representa, porque a pandemia, a epidemia dos anos 80, ela ainda se reflete, que é o que eu falo sempre para vocês, né? Que os nossos corpos de homens gays, independente do estado sorológico, são corpos marcados pela epidemia. A gente pode tentar fugir, mas ainda hoje, 40 anos depois do primeiro caso registrado, homens gays vão estar marcados pela epidemia. Não, e aqui em São Paulo, assim, um detalhe, porque agora homens gays podem doar sangue. Depois de Agora, 20 anos. 2020. São Paulo, no Brasil, é um entendimento sobre o Brasil. Não sei, o que seja. Mas olha assim, a que ponto chegamos, né? Então, quer dizer, a AIDS afetou sim, deixou marcas muito profundas e deixa até hoje. Eu tenho um amigo, gente, tive um amigo contemporâneo nosso, assim, talvez da idade de vocês, eu acho que vocês são mais novos do que eu. Ele morreu há, sei lá, 4 anos de AIDS, por causa da AIDS, porque ele não assumiu para si a doença, e muito menos para a família. Ele não se tratou. Ele não tomou os devidos cuidados. Ainda, muito preconceito, né? Tem um texto Muito. numa outra carta, desculpa, uma das outras cartas do Caio Fernando Abreu, que ele fala que quando ele vai fazer os primeiros testes, e ele vai conversar com o psicanalista dele, o psicanalista dele fala, não importa o resultado, você já está infectado. Né? Porque era essa a questão, que era a questão que o Herbert Daniel, que é um outro conterrâneo dos anos que morreu em 89, foi um dos primeiros casos famosos no Brasil. Ele foi candidato a presidente pelo PV em 89, na primeira eleição, acho que morreu em 90, 91. E ele falava sobre a epidemia social, que já estavam todos infectados. E nós ainda, 40 anos depois, ainda estamos infectados pela AIDS social. Ô, João, né? E eu diga. Então, nessa época, só uma perguntinha, nessa época você falou que é pré-GLS, nessa época a comunidade LGBT, ela não se designava de nenhuma forma, não existia nenhum nome, nenhuma sigla, nada que a congregasse? Os primeiros movimentos, que são os movimentos dos anos 70, chamavam-se movimentos homossexuais, né? Eram os primeiros movimentos de liberação homossexual. Somos, o Lampião da Esquina, organizado pelo João Silvério Trevisan, pelo Agnaldo Silva. E no Lampião da Esquina, que está disponível online, todos os números, você olha que era uma revista homossexual, assumidamente homossexual, feita para quem entendia, que era o termo da época, né, os entendidos e as entendidas, e há entrevistas com mulheres travestis, com travestis e com mulheres trans, onde eles usam o termo, né, vocês são homossexuais, né, e elas respondiam, sim, somos homossexuais. Então, é um primeiro termo, porque é um termo que era a linguagem que elas tinham na época. Então, quando você vê as entrevistas da Rogéria, por exemplo, no documentário da Leandra Leal, com Divinas Divas, né, a Rogéria, várias falam ainda usando o masculino como si próprio, né, sou um travesti, porque são senhoras de 70 anos. E é claro que outras mulheres
de outras gerações vão combater isso. Isso é uma questão importante que tem que ser discutida. Né? E é engraçado Mas, como tudo é fruto mesmo do seu tempo, porque uma pessoa com o grau de antenação do Caio, com o grau de erudição, tudo, hoje jamais faria uma confusão precária como é que ele fez não. entre gênero e identidade, entre identidade, gênero e sexualidade. Mas é que essa conversa está muito na pauta agora, Kiko. Então, A gente agora tem que lidar com isso. Na década de 90 ou 80 ainda, não sei, enfim, o Caio morreu em 96. 80? Eu estava assistindo um filme ontem, que é o Disclosure. Ah, sim, o documentário. Maravilhoso. Sim. Documentário maravilhoso, está na Netflix. Revelação, ele se chama aqui, né? É a saída do armário, né? Literalmente é o... E tem essa questão, assim, eu já tinha visto no Pose, que é uma série maravilhosa, feita por quase que 100% de transexuais. E havia uma questão de ocupação de espaço entre gays, homens, e as travestis. Tem uma questão complicada aqui, né? E eu estava vendo no documentário que tinha as manifestações nos Estados Unidos e que os gays não queriam a presença das transexuais. No mundo inteiro, o movimento homossexual dos anos 70, e quando ele se libera, é um movimento que eu falo sempre misógino, né? Eu sempre falo, né, que ser gay não te dá carteirinha de feminista. Muito pelo contrário, né? Muitas vezes a gente tem que estar sempre discutindo isso. E essas questões de sexualidade, o Caio Fernando Abreu discutia direto, né? Na ficção, nas cartas, nos textos que ele escrevia para o Estadão. Ele está sempre, mas ele está pensando como uma pessoa do seu tempo, né? Assim como no século XIX as pessoas estão pensando, como o Adolfo Caminha, quando escreve O Bom Crioulo em 1895, ele está pensando dentro da... Né? Sim, e o cara era a vanguarda disso, para ele escrever isso que você leu na carta, era porque realmente não havia qualquer informação sobre a transexualidade. Não, e ele não tinha lido João Nery, porque na verdade ele talvez tivesse lido João Nery, mas o João Nery era um homem trans heterossexual, que não se relacionava com outros homens, se relacionava com mulheres. Então, dentro de uma lógica, que é aquela pergunta, mas para quê? Né? Porque a gente precisou compartimentar a partir dos anos, no final dos anos 80, nos anos 90, quando começa a discussão. E no documentário que ela comentou, elas falam muito sobre isso, elas, as mulheres trans que fazem parte do documentário, sobre essa questão nos anos 90 também, de começar a entender identidade, gênero e orientação sexual como coisas distintas, porque sempre todos, talvez eu que já tenho 45 anos, quando tinha 15 anos, ainda era uma questão de ser gay, será que eu sou mulher então? Né? E hoje em dia a juventude está pensando de outras maneiras, né? Porque eles estão conseguindo compartimentar essas identidades dentro da orientação sexual, dentro da representação de gênero. E eu vejo essa distinção de gênero, de geração muito forte, né? Porque eu, quando converso com meus alunos, eu já não me entendo mais com os meus alunos, né? Porque quando eu tinha 18 anos, vinha aqueles homens que hoje têm a minha idade e falavam, porque eu sou entendido. Eu falava, eu não sou entendido, eu sou gay. Eu queria ser gay. Hoje, eu falo que sou gay, meus alunos acham que eu sou uma bicha velha passada, né? Como assim você não é não binário, né? Como assim você é um careta, né? Porque eu tenho um relacionamento estável de 8 anos com outro homem, então isso eles estão pensando outras identidades. Eu já me sinto uma senhora em comparação, usando o feminino de propósito em homenagem ao texto, né? Eu sou uma senhora, não sou uma dama da noite, que eu sou uma senhora, né? De elite, pudica, sou professora universitária, né? Não frequento a noite como a dama da noite, mas me conecto muito com essa conversa, com esse boy, porque parece que eu estou conversando com os meus alunos o tempo inteiro. Mas também assim, eu falei que ela é feminina, mas ela é feminina, não interessa em que cor. Exato. Não interessa em que corpo. Ali há uma convocação feminina, aquela mulher, o feminino fala através dela, mas não interessa realmente se é uma mulher trans, se é um homem, desde que tenha tocado as coisas que ela tocou. E aí ela ou a dama da noite, seja o que for, ela é muito íntegra. Então, assim, pode usar o que for, realmente pode sair da boca de quem for, cara. O que ela conhece, ela conhece mesmo.
o amor e a morte, né? Que o tempo todo ela fala. E tem uma conversa que é bacana, quando faz isso, assim, é um corpo de homem, o artigo é feminino, né, o sujeito fala no feminino. A história é um conto que também muda de gênero quando vai para o teatro, assim, toda essa abertura que dá para os gêneros se misturarem e criar camada para essa narrativa poder acontecer, isso é uma coisa muito legal, entendeu? Assim, é um barato de estar em contato com a obra dele. Eu não sabia disso que você contou agora, dessa questão que ele teve lá atrás. Eu só sei dele dos mergulhos profundíssimos que ele faz mesmo, né? Ele não, eu acho que ele não é um homem romântico assim, aquele romântico que acredita numa historinha romântica. Ele acredita no que pode ser, assim, ele acredita, né, no encontro. É tudo ou é nada, né? Tanto que ele morreu, cara, jovem, né? Mas o Caio dizia, né, a busca dele era por um verdadeiro amor e que ele temia, inclusive, encontrar e viver plenamente porque isso mataria a escrita dele. A escrita dele se alimentava dessa busca. A partir do momento que ele deixasse de buscar, ele não teria mais essa matéria. Gente, Mas eu acho que gente, eu não detesto fazer esse papel, mas nós vamos ter que encerrar. Estamos fazendo 1 hora agora. Tá ótimo, tava super quente o papo. Eu adoraria chamar vocês para um vinho e a gente continuar, mas vamos ter que encerrar. Eu só queria rapidamente, antes que dê o nosso, já deu, na verdade, eu não sei como é que a biblioteca vai, vamos ter que parar de gravar. Eu quero muito agradecer todo mundo da biblioteca, agradecer o Álvaro Machado da curadoria e todo o pessoal da biblioteca e agradecer muito vocês dois por terem topado estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, e a biblioteca também. Obrigado pelo olhar de vocês, obrigado para quem assistiu em casa, né? E dizer que eu acho que a gente chegou aqui num ponto muito interessante que a Lavínia estava apontando, que é justamente essa coisa de o feminino e o amor e a morte, que são situações que tiram a gente do cotidiano, assim, né? Na verdade, é extra cotidiano, é quando a gente consegue sair do trivial, me parece, assim, né? Puxa a gente. Então, eu acho que a gente está num momento que isso aconteceu, né? A vida puxou a gente, assim. Eu acho que isso tem muito a ver com esse universo que a gente está falando e achei o papo muito rico mesmo, interessantíssimo. Obrigado. Obrigado. Obrigada a vocês. Obrigado, gente. E se quem estiver assistindo não tiver assistido antes a peça, assista, né? Por favor. Valeu, gente. Obrigado a todo mundo que estiver assistindo também. Tchau, tchau.